E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nisso. Bem-vindos a essa nossa análise onde a gente vai desbravar um dos conflitos mais avassaladores da história. A Primeira Guerra Mundial não foi só mais um capítulo normal nos livros de história. Foi literalmente o momento exato em que o mundo inteiro sofreu uma transição brutal. O fim definitivo de um velho mundo e a nossa entrada meio que na marra na era do combate moderno e industrializado. E o mais louco é que o impacto desse período ainda reverbera profundamente no modo como a nossa sociedade global está desenhada hoje. Para entender como o desastre dessa magnitude começou, a gente precisa olhar para a Europa antes de 1914. E olha, não era de forma alguma um continente pacífico. A coisa toda era um verdadeiro barril de pólvora, e a situação estava completamente insustentável. Imagina só o cenário, o continente inteiro fervendo, alimentado por rivalidades imperialistas super agressivas. As monarquias, muitas delas lideradas por primos de sangue, competiam furiosamente por controle global. Junta isso com um sentimento de nacionalismo extremo e uma corrida armamentista contínua sem freio. A pólvora já estava toda espalhada, sabe? Faltava só mesmo uma faísca. E aí que entra o cenário das alianças. Vamos dar uma olhada em como o continente se dividiu. Para entender o porquê de uma única faísca ter o poder de explodir um continente inteiro, a gente precisa observar o tabuleiro geopolítico da época. As maiores potências econômicas e militares do planeta se trancaram em dois blocos opostos por meio de tratados diplomáticos bem complexos. De um lado da balança, a Tríplice Entente, ancorada pelo peso enorme do Reino Unido, da França e do Império Russo. Do outro lado, a Tríplice Aliança, formada pela força militar colossal do Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o histórico Império Otomano. Cabe pontuar aqui que nações como os Estados Unidos e a Itália só entrariam na Entente mais pra frente, tá? Mas foram essas facções iniciais que criaram uma tensão gigantesca, encarando umas às outras. Bom, com esse cenário macro montado, a gente chega ao estopim, a faísca que acendeu tudo lá em Sarajevo. O que detonou tudo isso, afinal? No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono austro-húngaro, foi assassinado em Sarajevo por um nacionalista sérvio. E o mais assustador, ou talvez irônico, é que esse assassinato ocorreu quase por acaso. O motorista do arquiduque errou o caminho e acabou parando o carro bem na frente do atirador, que, por uma coincidência absurda, estava saindo de uma loja de sanduíches. Esse único evento não gerou só um problema local, ele funcionou como uma alavanca, ativando toda aquela rede de alianças militares. O resultado? Uma reação em cadeia simplesmente assustadora. Em questão de semanas, uma sequência incontrolável de declarações de guerra arrastou o mundo todo para o campo de batalha. Isso nos leva à infame Guerra de Trincheiras, o momento em que o conflito entrou em uma estagnação brutal. Sabe, uma vez declarada a guerra, os líderes militares esperavam movimentos rápidos, aquelas vitórias velozes e táticas. A realidade, no entanto, foi uma paralisação terrível. Como o avanço se tornou impossível, as tropas literalmente se enterraram. Os soldados viviam, dormiam e lutavam dentro de imensos canais cavados na própria terra, protegidos por quilômetros de arame farpado. E bem no meio, separando as trincheiras inimigas, ficava a infame Terra de Ninguém. Era um pedaço de chão completamente dilacerado pela chuva constante de artilharia. Uma planície feita de lama, crateras e morte, onde absolutamente ninguém ousava pisar. A letalidade dessa guerra se resumia a uma matemática terrível e injusta. A defesa oferecida pelas trincheiras contrastava tragicamente com o custo astronômico de qualquer tentativa de ataque. Qualquer comandante que ordenasse que seus homens atravessassem a terra de ninguém estava, na prática, enviando esses soldados para o abate absoluto. Não tinha outro jeito de colocar isso. E isso rolou devido ao advento mortífero da nova indústria bélica. A gente está falando do uso em grande escala de metralhadoras modernas que simplesmente trituravam os soldados em campo aberto e do uso letal de gases tóxicos que sufocavam tropas inteiras nas trincheiras. Cada passo dado para frente resultava em perdas humanas imediatas e imensuráveis. Saindo um pouco das trincheiras para ter uma visão mais ampla, vamos acompanhar a linha do tempo. É fundamental observar como esse horror se arrastou ao longo dos anos. A gente inicia em 1914, o ano do estopim. Logo em seguida, passamos para o biênio de 1915 e 1916, que foi o momento de maior agonia devido a essa estagnação tática. Durante esse período, rolaram batalhas monstruosamente sangrentas como Verdun e Somme, gerando baixas na casa dos milhões e, pasmem, tudo isso sem qualquer ganho territorial significativo.
Aí chegamos a 1917, o famoso Ano da Virada. A Rússia se retira para focar na sua própria revolução interna, mas do outro lado, os Estados Unidos entram ao lado da Entente, desequilibrando totalmente o jogo com recursos vastíssimos. Até que, finalmente, em 1918, a máquina de guerra dos impérios centrais entra em colapso por pura e simples exaustão. Em novembro, a Alemanha assina o armistício. Mas o que acontece depois que os tiros param? Vamos ver as consequências e o legado desse novo mundo. O silêncio das armas de fogo raramente significa paz imediata, né? A poeira que baixou sobre a Europa revelou um mundo completamente irreconhecível. O mapa mundi foi literalmente despedaçado. Pensa na escala disso. 4 das maiores, mais antigas e mais influentes instituições de poder da humanidade simplesmente desmoronaram até o chão. O formidável Império Alemão, o expansivo Império Austro-Húngaro, as vastas terras do Império Russo e o antiquíssimo Império Otomano desapareceram da cartografia global da noite para o dia. E foi exatamente do colapso massivo desses gigantes que surgiram dezenas de novas nações e fronteiras, remodelando para sempre a cara da Europa e do Oriente Médio. No meio de todos esses escombros institucionais, um novo mundo precisava ser delineado no papel, assinado embaixo. Foi assim que surgiu o famoso Tratado de Versalhes, em 1919, e a documentação histórica mostra claramente que a intenção do acordo foi, em grande parte, punir a Alemanha, impondo condições e sanções excepcionalmente severas. O resultado prático dessas políticas? A geração de um profundo sentimento nacional de humilhação que andou lado a lado com uma crise econômica devastadora, esmagando completamente a estrutura interna do país. E tudo isso nos traz uma questão super provocativa para a gente pensar em conjunto. Como é que um tratado meticulosamente elaborado para aplicar punições e garantir o encerramento definitivo dos conflitos acabou criando as condições perfeitas que pavimentaram um caminho para a Segunda Guerra Mundial em apenas 2 décadas? É um reflexo sombrio de que as sementes do conflito seguinte muitas vezes começam a criar raízes no exato momento em que a paz atual é assinada. Manter essa curiosidade viva e questionar como os eventos estão todos conectados é a chave para compreender de verdade a nossa história. Pessoal, agradeço imensamente pela companhia de todos nessa nossa análise de hoje e até o nosso próximo aprofundamento.